Mas para entender um pouco mais sobre essa redução de tempo, a gente também tem que considerar quantos anos é uma geração bíblica. Em Salmos 90:10 diz: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Essa partinha azul eu deixei aqui, não vou colocar nesse vídeo, mas no próximo provavelmente eu vou explicar sobre isso. Não vou citar esse salmo novamente, mas vai dar para entender. E lembrando que quando Jesus diz que se esse tempo não fosse abreviado, ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias, isso também indica que Deus atendeu o pedido daqueles santos, lá em Apocalipse 6, 9 a 11, quando o quinto selo é aberto. E esses santos estão rogando a Deus quando o Senhor vingará o nosso sangue. Então, abreviando esse tempo, ele também já está atendendo esse pedido. Apesar de nessa passagem, o anjo falar: aguardai mais um pouco até completarem o número, que nós não sabemos qual número é, da quantidade de pessoas que morreriam pela mesma morte que eles. E olha também outra curiosidade em Salmos 90:10, no versículo 12, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, nos dai coração sábios para poder conseguirmos contar os nossos dias. Sendo que essa interpretação dessa frase pode ter algumas, né? Tipo, eu vou conseguir viver melhor os dias que eu tenho, apesar de não saber quando é o fim, mas na prática é muito difícil nós conseguirmos identificar qual será o nosso dia, o dia da nossa morte. Esse privilégio talvez Deus dá a pouquíssimos. Mas será que isso aqui também não estaria indicando que Deus permitiria aqueles que são sábios conseguirem contar? Porque, se não me engano, a tribo de Issacar, que é descrita nos livros dos reis como uma tribo erudita e como se fosse especialista na Torá, e também sabe essa contagem de tempos e eras. Então existem essas pessoas. Mas voltando para o assunto aqui, uma geração, na verdade, se trata de 70 anos. Uma geração bíblica, 70 anos. E a gente pode ver algumas sentenças de Deus que duraram 70 anos. Ou seja, essa geração vai sofrer isso. Jeremias 25, 29, Daniel 9, 2 Crônicas 36, Isaías 23, Zacarias 1 e também no capítulo 7. Essas que estão destacadas aqui, essas sentenças de Deus duraram 70 anos. Então é a forma também de Deus estar demonstrando essa geração, ou seja, 70 anos, vai sofrer essas coisas. E antes de falar sobre esse assunto aqui, sobre a promessa de Deus a Abraão, a primeira vez que eu cheguei no resultado dos anos dessa redução, dessa abreviação do tempo, eu não tinha esse conhecimento aqui sobre essa promessa de Abraão e como essas coisas se sucederam. Parece simples quando a gente lê na Bíblia, mas não é. Então, quando eu comecei a ler alguns livros judaicos, e agora tive esse conhecimento, eu pude ver mais uma confirmação daquelas contas. Porque antes poderia parecer tudo místico. Mas, sabendo que isso já aconteceu historicamente, então é uma confirmação ainda mais enriquecedora. Em Gênesis 15, 13 a 16, Deus está fazendo uma promessa a Abraão em que a sua descendência iria ser cativa, iria ser reduzida à escravidão por 400 anos. 400 anos, redondo. E que na quarta geração sairiam de lá com muitas riquezas. Porém, o que não está explícito na Bíblia é que a duração dessa escravidão no Egito não durou 400 anos. Na verdade, na prática, foram 210 anos, sendo que esses 210 anos começou com a chegada de Jacó ao Egito. Mas, poxa, Deus prometeu 400 anos. Aí existe outra forma de contar, de que quando Deus fez essa promessa a Abraão, começou essa contagem de 400 anos. Então teve Abraão, Isaac, Jacó e o restante do tempo, que somados deu 400 anos. Porém, Moisés disse em Êxodo 12, 40 e 41, por duas vezes, que esse período foi de 430 anos. Poxa, da onde surgiu esses 30 anos a mais? Deus prometeu 400, e Moisés falou que foi 430. Porém, na prática, o que não está registrado ali na Bíblia, mas é da cultura judaica e eles têm essa contagem de tempo, na prática foram 210 anos, contando com a chegada de Jacó ao Egito. Ou seja, na prática mesmo, foi ainda menos. Mas a gente vai entender essas três formas de contagem. Esses 210 anos, por exemplo, em Gênesis 25, 26, diz que Isaac tinha 60 anos quando nasceu Jacó. E em Gênesis 47, 9, Jacó tinha 130 anos ao chegar no Egito. Somando um com o outro dá 190. E diminuindo esses 190 dos 400 anos que Deus prometeu a Abraão, dá os 210 anos. E uma curiosidade que eu também vi nesse livro, que eu vou deixar aqui na descrição, é que a palavra desçam, em Gênesis 42, versículo 2, ele está se referindo aos seus filhos, Jacó falando para os seus 11 filhos, porque na verdade José já estava no Egito e naquele momento já era faraó. E quando ele fala essa palavra desçam,
Essa palavra tem o valor numérico de 210. Cada letra e palavra também tem um valor numérico. Então a soma dessas letras, o valor numérico delas, dá 210. E talvez alguns possam até achar que isso não é importante mais. O apóstolo Paulo também fala em Gálatas 3,17 que esse tempo de escravidão foram 430 anos. Ele repetiu o que Moisés falou. Ou seja, no cristianismo isso também teria uma importância. Mas vamos ver a explicação dessas três contas. Claro que não vou conseguir explicar da forma como está no livro, porque envolve mais informações, mas aqui seria um resumo delas. Para a conta de 430 anos, existe uma explicação mística judaica que envolve Diná, que é filha de Jacó. Nessa passagem em Gênesis 34, 3, 13 a 31, fala do que aconteceu com ela. O que não está relatado é que ela teve uma filha, e essa filha foi levada ao Egito. E ela que se casou com José. Porém, como é muito mística essa explicação, e a explicação que seria um pouco menos complicada seria a do mérito de José. Por ele ter passado 13 anos no Egito, vendido por seus irmãos como escravo, sendo preso, ter suportado tudo isso e sem se esquecer de Deus, e ainda assim ter perdoado seus irmãos, salvando toda a sua família, toda aquela geração, quer dizer, não só aquela geração, mas todas as outras, né? Ele se apresentou diante do faraó aos 30 anos, em Gênesis 41, 46. Então, por conta do mérito de José, aos 30 anos, esses 30 foram acrescentados naqueles 400 anos que Deus tinha prometido a Abraão. E nesse capítulo de Gênesis 34, tem como reinterpretar, entre aspas, né, como analogia e efeito espelho para Apocalipse. Porém, é muito complicado. Não vou falar nesse vídeo aqui, mas vou apresentar outros exemplos que é mais fácil de entender. Na verdade, não é mais fácil de entender, mas pelo menos de aceitação. Porque eu sei que o que vai ser apresentado aqui vai parecer loucura para muitos, então já estou esperando esse tipo de reação. Porém, voltando para o assunto aqui, por que Deus fez isso? Por que Deus prometeu 400 anos a Abraão, depois foram acrescentados 30 anos por mérito, mas na prática foram 210 anos? E a explicação é que a escravidão foi tão intensa que Deus considerou 210 anos em 400 anos. Mas por conta desse mérito, não só dos patriarcas, mas de José também, acrescentou ainda esses 30 anos, totalizando 430 anos. Então, Deus considerou 430 anos em um período de 210 anos. E isso, essa forma de interpretação, não deveria ser estranho para a gente. Como a gente pode fazer com uma informação 3 contas? Isso não deveria ser estranho. Porém, isso também não é ensinado. Eu, por exemplo, nunca tinha tido esse tipo de conhecimento explicado no culto, por exemplo, em alguma igreja. E olha outras duas coisas que também é interessante com esse número 30, né? Talvez tenha muito mais. Mas o rei Davi, por exemplo, ele começou a reinar aos 30 anos. O ministério de Jesus foi quase aos 30 anos. E por conta disso aqui se trata de 3 anos e meio a duração de seu ministério. Agora, se Deus considerou 210 anos em 400 e ainda acrescentou 30 por mérito, agora com o efeito espelho, e se Deus considerar 3 anos e meio a 210 anos? Porque existe essa promessa, essa profecia em Daniel 12:1 e Marcos 13:19 também. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Ou seja, a tribulação que Jesus estava falando, que alguns acabam interpretando como a destruição de Jerusalém, não se trata disso, porque é um tempo de angústia que nunca houve e nem tampouco haverá. Porém, se agora for o inverso, em 3 anos e meio acontecerem eventos que Deus poderia fazer em 210 anos, então o nível de opressão e tribulação realmente será como nunca houve na história. Porque Deus fazia o inverso, né? A sua sentença seria de 400 anos, mas eu amenizei para 210. E isso também é uma forma de que, como nós provamos que Deus é bom? A gente prova que Deus é bom porque a gente está recebendo bênçãos, bênçãos materiais? Ou será que a gente pode realmente provar que Deus é bom quando, ao invés de nós recebermos o que realmente mereceríamos, Ele ameniza a sentença, porque Ele nos ama, Ele nos quer de volta? Sendo que o que eu destaquei aqui em azul, quando na profecia de Daniel fala desde que houve nação, quando os hebreus foram libertos do Egito, daquela escravidão de 210 anos na prática, é que se tornaram nação. Então, desde aquele tempo até agora, no final dos tempos, nunca houve angústias desse tipo. Então a gente pode excluir, por exemplo, o que houve no dilúvio, que pode parecer que foi realmente muito pior, porque ali realmente foram todos exterminados, se salvando apenas 8 pessoas. Então, como Israel se torna nação na libertação ali do Egito, já podemos ver que existe uma ligação com aquele período de tempo.
que se trata de 210 anos, o período que eles ficaram escravos no Egito, e a partir dali se tornam nação. E a profecia de Daniel fala que desde aquele tempo que houve nação, haverá um tempo de angústia que nunca houve. Mas alguns talvez podem achar que poderia ser injusto, poderia parecer injusto, visto que a nossa geração vai receber todo esse castigo. Poxa, imagina se realmente for isso. Em 3 anos e meio, nós recebemos um castigo que seria dado em 210 anos. Tudo isso comprimido, intenso demais. Mas será que seria injusto, sendo que a nossa geração, além de ter todo esse acesso à informação, a conhecimento, à ciência, exemplos históricos, e ainda assim dar crédito à mentira? Será que seria injusto? Porque alguns chegam até a achar, poxa, se eu tivesse no tempo de Jesus, eu não iria crucificá-lo. E acabam seguindo o mesmo exemplo daqueles que disseram, os fariseus na época de Jesus, em que eles diziam, se nós estivéssemos no tempo daqueles profetas que foram mortos, nós não teríamos feito aquilo. Sendo que só estão comprovando que realmente são descendentes dessas pessoas. E nós também, com nossos pecados, acabamos crucificando a Cristo todos os dias. Mas, se nós nos tornarmos o templo, adorando em espírito e em verdade, diariamente faremos sacrifícios espirituais, em que nós somos mortos para o pecado, diariamente. E aí, a nossa geração, que tem todo esse acesso à informação, conhecimento, ciência, exemplos históricos, muitas ferramentas, ainda assim damos crédito à mentira, de forma que pessoas que torcem conceitos e as palavras de Jesus, ao invés de considerar como elas realmente foram escritas, como elas foram ditas, ou seja, aqueles que têm ouvidos para ouvir e não para filtrar a mensagem, ouçam, atendam o que realmente está escrito, da forma que está escrito. Poxa, é muito difícil. Realmente, aí sim você vai ver que é difícil. Não é confortável, não é uma vida confortável. E esses exemplos eu acabei falando no início do vídeo. Então, será que realmente seria injusto com essa geração? Ou seria justo? Porque alguns pensam que Sodoma e Gomorra eram muito perversos. Mas será que a nossa geração também não é? Talvez até mais que eles? Aí podem perguntar, mas então por que Deus não destrói? O tempo está chegando. Mas existem outros princípios espirituais de por que Deus não fez isso ainda antes. Mas esse vídeo sobre isso eu vou falar muito mais à frente, porque é o mais polêmico de todos. E não influencia na salvação esse tipo de conhecimento. Mas ainda assim pode ser importante para alguns. Mais a nível de conhecimento, ao invés de realmente mudar a vida, né? Agora, já tendo um pouco dessa noção de 210 anos, que realmente foi o período, na prática, que os hebreus passaram em escravidão no Egito, e se a redução de tempo, essa abreviação, for em 210 anos? Sendo que a gente viu que uma geração bíblica, 70 anos. E Deus fala várias vezes que é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, se a gente pegar 70 anos, que é uma geração, e essas 3 gerações estão representadas em Abraão, Isaac e Jacó, multiplicar por 3, 70 vezes 3, 210 anos. Mas eu vou, ao longo do vídeo, mostrar várias outras contas que chegam a isso também. Teria mais, mas para não ficar muito enfadonho e parecer complicado demais, eu vou colocar reduzido. Em Gênesis 15, 13 e 16, diz que a 4ª geração, a promessa que Deus fez a Abraão, né, de 400 anos, essa 4ª geração é que sairia do Egito. Ou seja, 3 gerações inteiras passaram, 210 anos passaram, e a 4ª geração foi a que saiu. Sendo que eu não sei se alguns sabem que esse milênio sabático, ele é judaico. Assim como existe o 7º dia, que é o sábado, o 7º mês, o 7º ano, o ano do jubileu, existe também essa questão do milênio sabático, em que com certeza o Messias vai reinar. Então, ele tem início no ano de 6.000. Só que o calendário judaico é diferente do nosso. Eles contam desde que Adão foi expulso do paraíso até aqui. E nós estamos no ano 5.785, que convertendo vai dar no ano de 2025. É o ano que a gente está agora. E lembra daquele período de tempo de 42 meses, que é o período da grande tribulação? Se a gente multiplicar 42 por 5, vai dar 210. Mas por que por 5? Sendo que a gente está no ano 5.785. Será que essa redução de tempo não seria no 5º dia divino? Aqui na Terra, o tempo passa de 24 em 24 horas. Na eternidade, no tempo de Deus, seria de 1.000 em 1.000 anos. De eternidade a eternidade, 1.000 em 1.000 anos. Então, no 5º dia, haveria essa redução, essa abreviação do tempo, antes de chegar nesse 6.000 anos, né, no 6º dia. E curiosamente também, Nissan é o 7º mês do ano cívico.
Então ele também é como um sábado, né? Ele é sagrado. No entanto que Deus, depois em Hebreus, fala que o mês de Nissan seria o mês cabeça, né? E o que a gente pode fazer de conta com esse ano de 6.000 anos? 6.000 anos menos 210 anos, ou seja, a abreviação do tempo, daria 5.790. 5.790 agora convertendo para o gregoriano, tem esse valor aqui de 3.760, que é o número de conversão. Diminuindo, subtraindo um do outro, vai dar um ano de 2030. Sendo que, já dando um spoiler sobre vídeos que a gente ainda vai gravar, em 1º de Tishrei, que é o ano novo cívico de 2030, a partir dessa data você retrair 3 anos e meio, e isso não em dias exatos, mas em 3 anos e meio, assim como aquela contagem de tempo de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, como referências para contar meses, então a gente chega em abril de 2026, ou seja, ano que vem, já vai ter eventos importantíssimos. Lembrando que não estamos marcando datas e falando que isso vai acontecer nesse dia exato, ou nesse mês exato, mas para entendermos aqui Apocalipse. E deixando já claro que a volta de Jesus não seria nesse período aqui, porque a volta de Jesus, que é o dia da vingança, e o início da grande tribulação são coisas diferentes. É dado o início da grande tribulação e Jesus volta no final dessa grande tribulação. Ou seja, a grande tribulação pode começar em abril de 2026, mas o fim dela, o dia da vingança, seria em março de 2030. Nesse vídeo eu ainda vou mostrar qual data seria, no calendário judaico. Mas só para deixar um pouco mais claro, porque são coisas diferentes e a gente vai começar a quebrar certos paradigmas, coisas que já foram ensinadas, que parece que isso aqui é verdade, e aí outro acha que aquilo lá é verdade, sendo que, por conta de ter essas divergências, ninguém entra nesse consenso. Aí acaba tendo pelo menos 3 teorias básicas sobre isso. Mas, quando você define errado um princípio, aí você erra todo o restante. Um exemplo muito básico seria assim: se matematicamente eu falo que 1 mais 1 é igual a 2, porém isso está errado, porque talvez 1 mais 1 seria 3, então todas as contas a partir daí, no final, vai chegar em um erro. Vai estar errado. Isso, se não me engano, na ciência é chamado de axioma. Você faz uma afirmação e diz, ó, isso aqui é verdadeiro. E por conta disso aqui ser verdadeiro, então a gente pode considerar isso, aquilo. Então, certas coisas que disseram que são verdadeiras, a gente vai quebrar essas coisas. E não é por conveniência, não. Não é para poder parecer ou eu estar manipulando certas coisas, porque realmente, matematicamente, e cientistas podem fazer isso também, acabar manipulando certos números para chegar nos resultados que eles querem. Mas eu vou mostrar em situações diferentes aqui, em passagens diferentes, essas coisas que se discernem espiritualmente. E por conta disso, que foi difícil também de eu entender que certas afirmações estavam erradas. Estavam próximas, mas estavam erradas. E por conta disso, você não podia juntar todas essas teorias. Então, algumas coisas precisam ser quebradas.